Depois do ritual do feiticeiro, Subai está muito exausto. Meio atordoado, ele nota que está na barraca da filha do chefe. Depois de desmaiar, ele foi carregado até lá. Feitiçaria, totem, ele já sabe. Na verdade, o totem é uma espécie de script dos feiticeiros, que evoluiu da coleção e padrões de um feiticeiro. A cerimônia de herança é um padrão e é o principal segredo do feiticeiro. Depois de receber a sua herança, a visão dele melhorou muito. Ele pode ver as coisas com mais clareza. Originalmente ele era um pouco míope. O corpo dele também parece estar ganhando uma força inesgotável. Ele fala para o sistema abrir as janelas de prioridades. Então ele vê as melhorias que recebeu depois da cerimônia. Resistência, força e velocidade dobraram, e o espírito também aumentou 10 vezes. Então a adição de poder mágico extra. Houve tantas mudanças. Não é à toa que eu sinta que algo está diferente. De acordo com o sistema, o valor de poder mágico do espírito é o mesmo. Os dois status têm relação entre si, se pergunta Subai. Poder mágico é uma mudança do poder espiritual, no entanto, as habilidades obtidas dos pacotes do sistema apenas esgotaria sua própria força espiritual. Subai fala para o sistema fazer um check-in diário. O sistema fala que tem uma recompensa não reivindicada. O sistema diz que o host tem alguns pacotes não reivindicados. Gostaria de reivindicar, diz o sistema. Subai fala para reivindicar tudo. O sistema dá os parabéns ao host por obter o pacote de ajuda para iniciantes, sendo assim ele ganha uma faca de frutas, pacote de iniciantes, um e-book artesanato têxtil de linho e fala que o artesanato têxtil de linho foi adicionado à biblioteca. Subai diz que esse pacote de ajuda realmente contém qualquer coisa aleatória. Eu nem ficaria surpreso se um dia me dessem um pacote de papel higiênico. Artesanato têxtil de linho parece ser muito útil. A maioria das pessoas da tribo usam peles de animais. Com isso posso tentar fazer pano de saco no futuro. De repente vemos alguém chamando pelo Subai, mas logo muda o modo de chamá-lo por respeito e pergunta se o feiticeiro está acordado. Vemos que se trata do chefe da tribo. Ele se desculpa se ele perturbou seu descanso. Ele diz que ele precisa fazer as malas e ficar na tenda principal. Subai pergunta a ele na tenda principal, não era lá que o feiticeiro residia. O chefe responde que, a partir de agora, ele é o feiticeiro da nossa tribo e a tribo precisa de sua orientação. Subai fica meio emotivo e pergunta do corpo do velho feiticeiro Boca de Pelo. Um dos guerreiros entra na barraca e diz que a partir de agora irão seguir seus conselhos, já que ele agora é o novo feiticeiro e diz que o velho Boca de Pelo foi cremado. Ele diz que essa é a única coisa que restou após a cremação. Subai pergunta se isso é uma relíquia. Do ponto de vista científico, a relíquia é na verdade uma pedra. No entanto, ele não tem certeza do quanto este mundo é diferente da Terra. Os guerreiros ficam se encarando e se perguntam o que seria uma relíquia. Subai diz a eles que tem uma lenda que diz que as pessoas de mérito infinito terão relíquias após a cremação, e ele vai guardar essa relíquia. Depois de recuperar com sucesso a terra ancestral, construiremos um templo. Com um olhar sério, ele diz que está apenas começando, e agora ele é o feiticeiro da tribo Yanlon. Em posição da tenda do feiticeiro, Subai pergunta como está a situação na tribo e como está o estoque de carne da tribo. O guerreiro Leon diz que não resta muito, apenas o suficiente para compartilhar com os guerreiros totem, e o mais difícil é suprir o consumo de 6 reservistas. Subai pergunta se existe apenas 6 soldados reservas. O chefe da vila fala que originalmente eram 26, mas muitos foram levados pelos guerreiros totem da tribo das Cobras Negras durante a migração. Agora eles podem estar mortos ou se tornaram escravos. A tribo das Cobras Negras está longe de nós, pergunta Subai. Ele ainda diz que precisa entender a ameaça da tribo da Cobra Negra com mais clareza. Não se preocupe, feiticeiro, a tribo da Cobra Negra não virá para nossa tribo por enquanto. A terra aqui é um pouco estéril e eles não gostam disso. Sim, embora não haja feras nos campos de caça ao redor da tribo, a caça comum também parece patética. E leva pelo menos 3 dias para pegar presa suficiente. Essa é uma condição ruim e boa ao mesmo tempo. Mesmo que a má localização dificulte a obtenção de comida, mas também significa que não seremos alvos fáceis. Podemos crescer por um tempo. Não tenho certeza se é uma boa ideia depender apenas da caça agora. Eu poderia morrer de fome. Existem bons recursos que podemos usar como moeda de troca em vez de comida no bazar.
Subai tem uma ideia e pergunta o quanto eles sabem sobre linho. O leão fala que sim, o linho é muito raro, apenas grandes tribos podem fazê-lo. Meu desejo desde a infância era manter algumas roupas de linho e deixar para a geração mais jovem. Também queríamos fazer mais roupas de linho para usar, mas depois da migração não conseguimos muita carne para a troca, e toda vez que aparecia o linho era roubado. Apenas 3 pedaços de carne seca podem ser trocados por um rolo de serapilheira. 3 peças, quanto será que pesa cada peça de carne? A carne seca em tempos antigos pesava quase 120 libras. Será que é o mesmo peso nesse mundo? O chefe começa a pensar e fala para o leão não se mexer. O chefe dá uma ideia de tamanho e diz que é aproximadamente isso. Subai diz que, a julgar pelo seu apetite, é pelo menos cerca de 100 libras. Subai pergunta a ele quanto vem em um rolo de linho. O chefe pensa e manda o leão deitar-se aqui. Ele diz que rolos de linho são compridos, se esticados de lado, talvez de onde você está sentado até a porta. 1 metro por 10 metros de rolo de linho custa até 300 libras de carne seca. Esse monopólio é terrível. Todo alegre, Subai diz que então vai definir uma pequena meta primeiro, que todos na tribo tenham muita carne, para comer o quanto puder. Vemos alguns guerreiros na planície procurando por alguma coisa. Um dos reservistas pergunta ao líder por que ao invés de procurarmos presas estamos procurando grama. Isso é uma grande perda de tempo. O leão pergunta o que ele sabe. O que estamos fazendo está relacionado com o futuro da tribo. Ele lembra quando o feiticeiro disse que sabe produzir linho. Subai diz para eles falarem baixo e abaixarem suas cabeças. Se algum forasteiro saber disso, nossa tribo pode se tornar seu alvo. Ele diz ao leão que da próxima vez que for caçar é para procurar por uma planta. É o material necessário para fazer o tecido de linho. Se queremos ter comida o suficiente para todos da tribo, isso vai depender de seus esforços para obtê-la. Todo orgulhoso, o leão diz que o feiticeiro confiou uma tarefa muito importante e ele irá fazê-la de qualquer maneira. De volta à tribo, vemos a cabana do feiticeiro. Subai pensa que, atualmente, a carne seca da tribo é suficiente apenas para 15 dias. Faltam apenas 8 dias para o mercado dos servos leopardo e levará 3 dias para viajar. Restam apenas 5 dias para preparar os ingredientes. O tempo é muito curto. Mesmo se eu enviar o chefe e o líder, eles podem não conseguir encontrar os materiais. Mesmo que encontrem, o que devo fazer? Devo ensinar a todos como fazer linho pessoalmente. O método de fabricação de linho é secreto. Então ele não pode entregar tudo tão facilmente. Se ele tivesse uma assistente adequada, ele poderia ensinar a ela um conjunto completo de pachos, e então fazê-la ensinar aos outros em etapas. Pior ainda, se o material não for encontrado, ele terá que pensar em um outro plano, e também ainda há muitos problemas nessa tribo. Água potável, sal e saneamento são grandes problemas. Ele grita só em pensar, já dá uma grande dor de cabeça nele. Ele é apenas um romancista comum e mal consegue cuidar dele mesmo. Será que ele consegue gerenciar bem a tribo? A filha do chefe chegou chamando ele pelo nome, mas se ligou e chamou ele de feiticeiro. Ela pergunta o que ele está fazendo e pergunta por que ele está puxando o cabelo e se está doente. Preocupada, ela encosta a testa dela na dele e diz que seu corpo não está quente, mas seu cérebro está queimando. O Virzão dá um pulo para trás e pergunta o que ela está fazendo e também o que ela está fazendo perto da tenda dele, por acaso está o espionando. Ela pergunta o que é espionar, mas ela diz que escuta tudo abertamente. Seu pai e os outros estão fora. Então ela está fazendo o seu melhor. Ela fica do lado de fora da tenda mantendo e protegendo a segurança do feiticeiro. Com cara de deboche, Subai pergunta se ela é confiável. Ela fica nervosa e fala para ele que não importa se é confiável ou não. Ela ainda é mais confiável que um feiticeiro puxando o cabelo e também é a mais forte entre os soldados da reserva. Ele diz que está bem. Ele não tem tempo para brigar com ela e pede para ela se sentar. Ele se sente facilmente ofendido. Ele pergunta a ela se os antigos feiticeiros estavam sempre sozinhos, lidando com tantas coisas triviais. Ela diz que fala que não, todos os feiticeiros tiveram assistentes. Então, e os assistentes do feiticeiro anterior? Porque eles não vieram me ajudar. Ela diz que, enquanto lutavam contra a tribo da Cobra Negra, eles avançaram para proteger o feiticeiro. Então todos morreram.
Agora Subai entende, a tribo da Cobra Negra matou os pilares da tribo Yano. Ele pergunta a ela se ela não tem alguém para recomendar. Ele ressalta que tem que ser alguém inteligente, trabalhadora que tenha pensamentos e ideias práticas. Ela pergunta se essa pessoa não é ela. Ela diz que ele não é bom em se expressar, então vamos ser mais diretos. Ele fala para ela parar com isso. Ela não está nem perto dessas 3 condições e manda ela se sentar. Ela fica brava e fala que nesse caso então, por que você não escolhe um amigo? Ele não conhece os costumes e pergunta o que seria um amigo. Ela responde que é uma mulher que cuida do dia a dia do feiticeiro, fazendo as tarefas domésticas, dando instruções e assim por diante. Um amigo pode fazer esses tipos de coisa. Subai se alegra e pergunta se ela é especializada em ajudar o feiticeiro. Ele diz que isso atende exatamente às suas necessidades e pergunta a ela quem ela acha adequado para preencher o cargo. Meio desapontada, ela diz que parece que ela conhece alguém. Bem animado, ele fala para eles irem então encontrar essa pessoa agora. Mas esse Subai é um Zé Ruela. Somos levados a uma conversa que o chefe teve com sua filha, onde ele dizia que o novo feiticeiro precisaria de um amigo mais cedo ou mais tarde. E você esteve recentemente com ele, você é perfeita para a posição. Ela responde, mas pai. O chefe pergunta o que ela odeia nele. É uma oportunidade muito valiosa, você deve obtê-la. Ela diz que não odeia ele, e também que se tornar um amigo é o sonho de toda garota na tribo. Ela levanta a cabeça e fala como poderia vingar a todos se tornando um amigo. Não importa o que aconteça, ela continuará sendo uma guerreira totem e matará os bastardos da tribo da Cobra Negra. Voltando à realidade, vemos Subai chamando a filha do chefe, e ela está com os pensamentos longe. Ele pergunta se ela tem certeza sobre a direção, e fala quanto mais terá que andar. Ela diz que tem certeza e que já chegaram. Ela fala que a amiga dela está dentro dessa tenda, e vai chamar ela. Ele fala para ela não ter pressa, que vai verificar primeiro para ver se ela se encairra. Ele pergunta se ela mora sozinha. Ela diz que não, alguns deles moram juntos, e é aqui que eles trabalham. Ele fala que de qualquer forma irá dar uma olhada primeiro. A amiga que a filha do chefe falou. Deve ser ela. A doida pergunta como está a situação. Ele responde que ela é linda, mas parece ser muito fraca. As marcas de sangue tribais em seu rosto estão começando a desaparecer. A filha do chefe fala que ela é fraca, mas é muito capaz, é gentil, e às vezes ela é muito teimosa. Ela é sobrinha do guerreiro leão. Seu pai e sua mãe morreram quando ela era criança. Ela foi criada por sua tia. Recentemente sua tia engravidou e ela se mudou para cá, dizendo que não podia comer nada da casa da sua tia, para que sua tia consiga comer direito. Subai diz que ela fez a coisa certa. A filha do chefe pergunta por que ela poderia comer carne na casa do tio se estivesse lá. Temo que ela só possa comer raízes estando aqui. Subai responde porque a diferença entre dar e receber é muito grande. Ela pode se sentir culpada. Ele pode entender, ela veio aqui apenas para acalmar a mente. O pessoal fala que ela pode continuar na casa do comandante. Se ela ficar ali, só irá sofrer. Uma senhora diz que é isso mesmo, e também tem um jovem feiticeiro. Você é tão linda. Seus pais já foram os pilares da tribo. Você também é sobrinha do chefe. Então você deveria definitivamente servir ao feiticeiro. Ela fica envergonhada e diz para não falar em bobagens, e acha que ela não merece ser uma mico. E o honorável feiticeiro definitivamente não vai gostar dela. O pessoal tira sarro dela e diz para ela apenas dizer sim ou não. Não há nada a perder de qualquer maneira. E também você acha que as pessoas da tribo não sabem o que você quer. A velha diz que se ela perder ele agora, perderá para o resto da vida. Fazendo charme, ela diz que talvez queira um pouco. O que ela quer dizer é que está pensando sobre isso. Ela fala que isso é impossível para ela, já que a filha do chefe é mais adequada. Ela contou seu desejo de criança que seu maior sonho era se tornar uma mico. Subai fica surpreso com a declaração e a filha do chefe fica pistola por ela ter contado isso tão casualmente. Brava pra caramba, a filha do chefe fala pra Yain como ela pode falar algo assim tão casualmente. Em pânico, ela fala que não é óbvio. Isso era o que ela costumava dizer a todos na tribo e pergunta se ela estava ouvindo tudo. Subai entra e diz que não foi ali para ficar ouvindo, mas para observar.
Ele pediu para a filha do chefe o trazer ali. Ela levou um choque em saber que o feiticeiro ouviu todas as suas palavras e acha que é muito arrogante para dizer que quer ser uma mico. Ela se acha uma inútil e que tem que encontrar um lugar onde as pessoas não vão a reconhecer. Subai fala que tem umas perguntas para ela. Afinal, para se tornar uma assistente, é preciso ter alguns conhecimentos básicos. Ele pergunta se ela sabe escrever. A mulher do lado fica chocada e pergunta se o feiticeiro sabe escrever. Ela comenta que o nosso feiticeiro é realmente incrível. Meio triste, ela pede desculpas e diz não saber escrever. Subai se pergunta se fez uma pergunta muito séria. A filha do chefe fala que sim, apenas as grandes tribos têm suas próprias palavras. E nós não. Ele pergunta se ela está pronta para ser uma mico. A filha do chefe recomendar fortemente você. Subai pensar que ainda não entende o senso comum e nem o nível de conhecimento desse mundo. Então não precisa fazer mais perguntas. A filha do chefe fala para ela aceitar porque ela quer vingar a todos e se tornar uma guerreira totem e que depois de pensar tanto, só você é adequada para se tornar uma mico. Subai fala que ela não precisa se importar muito com o que as outras pessoas pensam. Certo. Muito envergonhada, ela diz que não é isso, e não é que ela não queira, é que ela é muito tímida e estúpida e sempre comete erros. Subai meio que não se agrada com o que ela disse e se levanta. Ele fala que não irá forçá-la. A escolha é sua. Ela fica meio surpresa com a atitude dele. Acho que ela pensou que ele sentiria pena dela ou algo assim. Subai sai andando e a filha do chefe grita para ela esperar por ela e pergunta por que ele foi embora de repente. Ela pergunta se ele não vê que Yain é uma pessoa muito tímida e fraca e fala por que ele foi tão cruel e completa dizendo que agora se você deixá-la sozinha, ela sempre se odiará e sentirá que é uma inútil. Subai responde que quem disse que ele não quer ela? Surpresa, a filha do chefe fala que ele a deixou sozinha. Ele diz que as oportunidades devem ser aproveitadas por você mesmo e não pelos outros. Se ela quer ser uma mico, ela deve lutar contra sua fraqueza e aproveitar essa oportunidade. Ele diz que não é sobre ele e sim sobre ela. Vemos ele se afastando cada vez mais. Olha só que coisa, alguém vem gritando e pedindo para esperar. A filha do chefe fica otimista achando que é sua amiga, mas é apenas uma garota da tribo. Ela dá presente ao Subai e diz que essa é a forma de agradecimento e pede para ele aceitar. Com um sorriso no rosto, ele aceita o presente da menina. Parece que aquela garota desistiu. Ele se pergunta se está exigindo muito. Então ele chama a filha do chefe para irem embora. Mesmo desanimada com a situação, ela concorda. A garota pede que o feiticeiro espere um pouco, por favor. A Yain veio com ela. Ela fala que ela é muito fraca e sua corrida é um pouco lenta. Ela veio mesmo, na velocidade da tartaruga, com uma pata só e de costa. Ela deve ter percorrido 40 metros, mas parece que foi uma maratona de 50 quilômetros. Ela diz ao Subai que quer se tornar uma mico. Depois de falar do seu desejo, ela se joga nos braços da filha do chefe e chora igual a tia do Danone. Ela fala para ela parar de chorar. O feiticeiro aceitou ela como uma mico e pergunta qual o motivo do choro. Ela diz que está chorando porque está feliz. Ela nunca ousou a sonhar, mas agora se tornou uma mico, por isso está tão feliz. Cheia de disposição, ela diz que o teste foi muito simples e ela realmente quer se tornar uma mico. Subai só concorda. A filha do chefe fala que isso está tão casual e se pergunta se ficará tudo bem assim. Subai fala o que mais deveria fazer. Se deve aplicar um monte de testes. Em sua cabeça ele pensa que, apesar de dizerem que ela é uma mico, ela realmente é adequada para ser uma assistente. Dando risada, a filha do chefe diz que, quando ela chora, o rosto dela parece como de um gatinho, e Yain diz para ela não rir disso. Subai pensa que, embora essas duas sejam preocupantes, pelo menos elas são atraentes. Ele manda a Yain lavar seu rosto e já vai começar a trabalhar assim que terminar de se limpar. Ela fala lavar o rosto. Ela se recusa. Estão com falta de água na tribo. Como ela poderia desperdiçar água só para lavar o rosto? As duas não entendem o que ele queria com isso, enquanto Subai olha para elas com uma cara de espanto. Logo Subai se afasta indignado com as duas. Ele vai tomar a liberdade para perguntar com que frequência as pessoas da tribo tomam banho. Com raiva, a filha do chefe fala que eles sempre tomam banho. Por exemplo, ela toma banho todos os anos na estação das chuvas.
Isso é senso comum, parece que estamos na França. Em choque, Subai descobre algo muito doido. Isso significa que ela só toma banho uma vez por ano. Ele imagina até agora que tipo de criatura vive com ele, desde que chegou nesse outro mundo. O olfato deles é muito forte, muito adaptável aos cheiros e se acostumam com isso. E Aen pergunta se isso é muito importante. Ele fala que sim. Se queremos implementar um sistema de saneamento, devemos ter uma fonte de água suficiente e, considerando os desenvolvimentos futuros, devemos encontrar uma maneira de desviar a água para a irrigação. Fala aí, meus mussarelos. Tô vendo que tem muita gente que não é inscrita. Dá aquela força aí, meus queridos. Vou ficar mais feliz do que quando descubro feriados que não sabia. Até a próxima.